Clube do Remo brigando na parte de cima da tabela, mas a torcida está na bronca com o baixo desempenho. O que está acontecendo com o Leão? E agora que vai ter que mudar o time? Quais são as alternativas para o Leão voltar a jogar bem e ganhar as partidas? Vamos falar sobre esse e outros assuntos aqui na bancada do RemoCast. Chega mais! E antes da gente iniciar a nossa mesa de debate, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte nossos conteúdos e se algum amigo que você ainda não conhece o projeto, compartilha com ele para a gente fazer parte do maior projeto sobre o Clube do Remo na internet. Fala, Betinho. Fala, Rodrigo. Bem-vindo. Abraço, Gilberto. Abraço, meu amigo Igor, aos amigos do RemoCast. Uma satisfação mais uma vez. E vamos falar sobre Clube do Remo, meus amigos. Igor, já vou te fazer logo essa pergunta. Tem muita gente pedindo a cabeça do treinador. Já está na hora de trocar com 4 jogos? Não está na hora de trocar, não. A gente está bem ali na tabela, apesar de muitos erros que a gente vem tá vendo acontecer nas partidas, né? Um time que não está agradando, mas acho que tem que manter, tem que dar mais tempo. Eu, falando bem rapidamente, atribuo metade, viu? Tem muito jogador jogando muito abaixo de desempenho. Tem o Sávio, tem o Adailton, tem o Marcelinho. Então tem muita gente que precisa também jogar mais, né? A gente está praticamente sem laterais jogando, que era uma virtude muito forte do Remo com o Daniel Paulista. Então o treinador tem os erros dele, mas tem muito jogador que precisa entregar mais, viu, Betinho? E, Rodrigo, o Remo se acostumou ali a uma maneira de jogar com o Daniel Paulista, fez boas partidas, com toda aquela confusão, não voltou a repetir as mesmas atuações. A gente sabe que não vai chegar aí um Vodova, né, que acabou de ser demitido do Fortaleza, para revolucionar o futebol do Clube do Remo. Mas será que precisa de tanto para o Remo voltar a jogar bem? Pois é, Gilberto. Pois é, amigos do RemoCast, meu amigo Igor. Mais uma vez nós estamos aqui. Se você pegar o RemoCast anteriores, né, a gente vem aqui e sempre reitera que o Clube do Remo não joga bem. Aí parece que é um roteiro. O treinador entra com o mesmo time, né? O Rangel acaba sendo o nome do primeiro tempo. A gente está para mandar o nome dele para o Vaticano, de tanto que ele salva a gente nos jogos, né, meu amigo? E no segundo tempo ele faz aquelas modificações que a gente pede e o time acaba, de alguma forma, reagindo e tentando vencer as partidas, empatando os jogos, enfim. Mas, bem da verdade, que nós estamos jogando com a sorte, meu amigo. O Remo tem empatado jogos, vencido jogos na base da sorte. O Atlético hoje venceu 4-0 a equipe do Avaí, né? Você viu aí os jogos. O único time que o Atlético perdeu nesses últimos 5 jogos foi o Remo. Para você ver como... E a gente jogando daquele jeito. Então, eu creio que o treinador precisa melhorar um pouco aí a sua maneira de mexer no time, principalmente a 11 inicial. Eu creio que isso aí a gente precisa ser ajustado aí para os próximos jogos, que a sorte pode não estar do nosso lado nos próximos jogos, né? E tu, a gente quer saber a tua opinião, deixa aí nos comentários, o que tu tá achando desse desempenho do Leão, o que pode ser feito para melhorar, a tua opinião é muito importante aqui no RemoCast, aproveita que vai comentar, já arrasta para o lado e deixa o hype também é uma ferramenta que o YouTube distribui para o RemoCast chegar a cada vez mais remistas virem fazer parte aqui dessa comunidade. E essa sorte, Igor, que o Rodrigo mencionou, pode não estar acontecendo também só nos jogos do Clube do Remo, mas também as rodadas têm ajudado ao Clube do Remo se manter ali naquela posição, próximo do G4. Tá certo que a tabela ela tá bem achatadinha, tá todo mundo próximo, tem 2 times ali que desgarraram um pouco mais acima dos 30 pontos, mas ali do 4º colocado para baixo tem uma porção de times no mesmo bolo. O Clube do Remo continua por ali, mas precisa urgentemente voltar a conseguir 3 pontos na competição. É verdade, né? Você pode ver aí, né, como bem falou aí o Rodrigo, nós tivemos muita sorte, nós vencemos o jogo contra o Atlético no talento do Pedro Rocha, né? Em 2 bolas e somamos 3 pontos. Se você retira esses 3 pontos aí,
né, que nós ganhamos muito na sorte, muito em função da sorte, do talento do Pedro Rocha, a gente já estava lá para o quê? Nono, décimo, né? Então o Remo agora vai fazer 2 jogos dentro de casa, Novo Horizontino e esse próprio Avaí que apanhou de 4-0 aí para o Atlético, tem que vencer, tem que fazer o resultado dentro de casa, somar os 6 pontos e ganhar uma tranquilidade maior, aquela gordurinha que a gente chama lá, para poder trabalhar com mais tranquilidade, né? Porque eu acho que é uma oportunidade de ouro ali para dar uma afastada, assim como aconteceu com o Curitiba e Goiás. Porque se não pontuar bem nessas 2 rodadas, aí eu acho que vai começar, vai aumentar ainda, né, vai aumentar ainda mais a pressão em cima do treinador, que apesar de estar no G4, está sendo bastante questionado, Beto. E, na verdade, o que a torcida quer ver, Rodrigo, é esse time jogar bola e voltar a agredir os adversários da maneira que fazia nesse mesmo campeonato. É o mesmo elenco e com reforços. E agora, até por obrigação, o técnico vai ter que mexer no time. Luan, que foi o herói da partida, vilão-herói, porque tem muita gente reclamando do Luan, falando que ele está jogando abaixo. Eu, particularmente, já acho o contrário. Eu acho ele um meio-campista muito combativo, que quando está sobrecarregado vai errar uma porrada de passe. Fez gol, tomou cartão, não vai jogar. Pavani não vai jogar. Ele vai ter que mexer no meio. E o meio tem sido um problema, né? Meio muito letárgico. Vai precisar usar as opções que já chegaram. É verdade, velho. Também corroboro com a ideia. Luan Martins, eu creio que ele foi mal utilizado em alguns jogos. Por exemplo, contra o nosso tradicional adversário, ele foi quase um camisa 10. Contra o Cuiabá, ele já foi um jogador, junto com o Jaderson ali, um dos destaques da equipe, jogando na sua. Então, as críticas do Luan Martins, na verdade, muito do desempenho abaixo dele, eu designo para o técnico, né? Para os técnicos colocavam ele na posição errada. Agora, em relação a essa nova formatação do Clube do Remo, que vai ser obrigado o Antônio Oliveira a dar uma nova formatação do time, nós temos agora opções, né? Coisa que nas rodadas anteriores não se tinha. É preciso saber da condição física desses atletas, se eles conseguem atuar 90 minutos, né? Você tem o Caio Vinícius, Natan Camargo, que estava jogando no Guarani titular absoluto, vem de uma minutagem interessante, é uma opção para entrar no time titular, reassumir a vaga também ali o Caio Vinícius. A grande questão é o Pedro Castro, né, amigo? Nós aqui, o Pedro Castro não vem atuando bem, já tem algumas rodadas, muito questionado pela torcida, saiu vaiado no jogo contra o Cuiabá. Então, essa insistência no Pedro Castro, essa insistência no Adailton de camisa 9 também, eu creio que o treinador, querendo ou não, está queimando esses jogadores. Não são jogadores ruins, mas estão sendo mal aproveitados e tendo opções melhores para colocar aí com características melhores que podem melhorar essa condição do nosso meio campo. Então, eu creio que o Antônio Oliveira terá aí poucos dias para trabalhar, 3 dias, né? Até o nosso próximo compromisso. O jogo será na quinta-feira à noite, 9h35 da noite. Então, esperamos aí que o Antônio Oliveira possa ter a melhor formatação possível desse meio campo, que tem sido uma dor de cabeça aí para nós. E a gente já falou dos jogadores, Igor, mas o que dizer também em questão de esquema tático, né? O Clube do Remo, a gente viu imagens, teve que treinar em Chapecó na segunda-feira, chega somente na madrugada desta terça-feira em Belém, vai se representar só no final da tarde, praticamente vai ter em Belém um dia de trabalho. O segredo está em modificações muito consideráveis no esquema tático, ou particularmente treinar de fato aquelas jogadas e posicionar os jogadores para as situações começarem a ocorrer no campo de ataque, cara? Eu acho que o Remo já provou aí na competição que consegue jogar um futebol de alta qualidade, né? E acho que precisa alguns jogadores retornar. Eu acho que o Caio Vinícius é fundamental ali naquele meio de campo. Não consigo enxergar de fora as peças que tem. O Cantillo é um cara que entrou e deu 4 passes, a gente já estava em desvantagem numérica, mas é um cara ali que em 5 minutos já mostrou qualidade. Agora, algumas coisas precisam ser alteradas. O Adailton precisa sair do time, né? Eu acho que ele entrando, dando aquele gás, aquelas esticadas no segundo tempo, ele é muito mais útil do que como vem sendo. Ele entra perdido, eu não consigo, até falei no programa passado, o posicionamento dele não vem rendendo, ele precisa sair do time. E outros caras precisam se despertar. Eu acho até que era o caso do Sávio sair do time, né? Quem acompanhou a câmera quando pegava o lado esquerdo do Remo, pegava o treinador do Remo. E ele estava muito aborrecido porque o Sávio não conseguiu acertar nenhum cruzamento.
Ele estava tão sem confiança que a bola do gol ele toca para trás para o Regis dar na cabeça do Luan e sai o gol do Remo. Então é também botar o gringo para jogar, né? Que é um cara que jogou aí em grandes clubes do futebol sul-americano e testando as alternativas. A gente não pode ficar preso, né? O Sávio joga mal, não tira o Sávio. O Marcelinho joga mal, o Marcelinho não sai. O Adailton não vem jogando bem, continua com o Marcelinho. Então, continua com o Adailton. Então, essa é um dos questionamentos que a torcida do Remo vem tendo com o Antônio de Oliveira. Não muda, né? Jogadores que a gente está vendo que também não estão rendendo, Beto. E tu, qual é a tua opinião? Deixa aí nos comentários quais as modificações que você faria no time, já que o Remo tem obrigação agora, eu acho que aqui a gente chega no consenso, né, galera? Obrigação de vencer essas duas partidas, porque é aquele número mágico para quem pensa em subir. Virar do primeiro para o segundo turno, acima ali dos 31 pontos, 31, 32 pontos, já que o cálculo, devido à forma como a tabela está se apresentando, é que aquela pontuação de 65 pontos pode ser um pouco mais baixa. Então o Remo ganhando esses dois próximos jogos, de fato ele continua na briga pelo acesso. E é isso que a torcida quer, e é isso que a torcida vai cobrar e vai torcer. Deixa o like aqui nesse conteúdo, te inscreve no canal e fica ligado, porque já já tem muito mais aqui na bancada do RemoCast. Saudações azulinas!